E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui conversar com vocês um pouco sobre lesões da coluna relacionadas ao esporte. A grande pergunta que fazem no dia a dia, quando a gente está nos atendimentos aqui na clínica UG-Trauma, é o seguinte: uma hérnia de disco significa o fim da carreira esportiva, seja o atleta profissional ou o atleta amador? Não, com certeza não. A maioria das hérnias de disco, em primeiro lugar, a gente consegue um tratamento não cirúrgico, um tratamento conservador em 90% delas. E mesmo os casos que necessitam de cirurgia, a maioria tem uma evolução muito favorável, no sentido de retorno ao esporte. A prevalência de dor na coluna é em torno de 80% na população adulta, sendo que atletas chegam a ter 30% de casos de dor na coluna durante a prática esportiva. Dividido entre jovens e a população mais adulta, os jovens geralmente têm lesões mais em elementos posteriores da coluna, como a gente vê ali na imagem, na articulação, no encaixe de uma vértebra sobre a outra, na pars articular, podendo evoluir com espondilólise ou espondilolistésia, quando tem um escorregamento dessa vértebra sobre a outra. Um estudo que avaliou aproximadamente 5.000 atletas encontrou até 7% de lesões na região lombar, sendo que as lesões prevaleceram em atletas do futebol e atletas da ginástica. 80% dessas lesões ocorreram durante a própria prática esportiva. E o índice de espondilólise, que é essa falha na pars articular, chega a 15% em jogadores universitários e 11% em ginastas. Já em adultos, o que prevalece são as contraturas musculares, as dores de origem mecânica, muitas vezes aquela pessoa que não vem fazendo uma prática esportiva, está com sobrepeso e começa a sobrecarregar a sua coluna. Mas também existem as doenças relacionadas ao desgaste do disco. Então a gente vê na imagem ali aquela ressonância no perfil, mostrando o desgaste do disco, o disco mais escuro, desidratado. Na segunda imagem a gente vê a ruptura do disco, que é um processo bem doloroso, costuma dar uma dor muito aguda que dura em torno de uns 30 até 60 dias. Na terceira e quarta imagem a gente já vê uma protusão, início de hérnia, onde o fragmento de disco sai e comprime a raiz nervosa, gerando aquela famosa dor do ciático. A gente também não pode esquecer as lesões traumáticas. Não são tão comuns, mas acontecem. Então, eu trago para vocês essa ilustração daquele trauma violento que o atleta Neymar recebeu na região lombar, evoluindo com uma fratura do processo transverso, que é essa região lateral aqui da vértebra, na terceira vértebra lombar. É uma fratura que tem bom prognóstico, geralmente não afeta a parte neurológica, mas sem dúvida gera muita dor, requer repouso, muitas vezes imobilização com colete, e isso pode levar até um mês para ter uma cicatrização razoável e 3 meses para uma cicatrização completa. Em relação ao tratamento, como eu falei antes, a maioria dos tratamentos são conservadores, não cirúrgicos, e a nossa clínica tem excelência na área de fisioterapia. Temos diversos fisioterapeutas do mais alto nível que estão aqui à disposição para ajudar vocês. E cada vez mais as nossas cirurgias têm migrado para uma técnica minimamente invasiva. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a endoscopia da coluna é uma realidade. A gente consegue fazer cirurgias que antes tinha que fazer cortes grandes, com sangramento, exclusivamente com uma cânula, deixando apenas um ponto na pele do paciente, onde a gente consegue fazer descompressão do canal medular, consegue fazer retirada de hérnia discal, consegue fazer até em alguns casos a própria artrodese, que é aquela cirurgia famosa com colocação de implantes, de forma minimamente invasiva, endoscópica ou praticamente endoscópica, com incisões muito pequenas. Então, voltando à pergunta inicial, uma hérnia de disco, sem dúvida nenhuma, não é ao fim da atividade esportiva, seja do atleta profissional ou seja do atleta amador. Eu mesmo tenho 3 pacientes que eu lembro assim de cabeça, que fizeram no passado cirurgia de artrodese, que é a cirurgia com implantes na coluna, e hoje são atletas de meia maratona. Outras coisas que vêm crescendo, que a gente pode falar em outros vídeos também, são os bloqueios, as analgesias minimamente invasivas. Então, bloqueio da dor facetária, bloqueio da dor discal, onde a gente usa medicações, e também tem crescido um pouco as questões sobre medicina regenerativa que a gente fala na sequência. Um forte abraço para vocês, fico à disposição de vocês aqui na UG-Trauma, sempre nas segundas, quartas e sexta-feiras. Cuide da sua coluna.